E nós temos visto nos últimos 2 domingos Provérbios. Temos olhado para um livro de sabedoria, um livro poético, que só por ser poético já traz algumas dificuldades, pequenas barreiras em termos da maneira como interpretamos. Ele localiza-se no Velho Testamento, que também por si já traz outros elementos para interpretarmos bem esta passagem. Mas vamos orar pela ajuda de Deus. Senhor, queremos agradecer-te pelo que já pudemos ouvir acerca de Ti, de quem Tu és, daquilo que tens para oferecer a cada um de nós, a qualquer pessoa. Agradecemos porque isso aponta para um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus generoso, um Deus redentor, um Deus que vem até nós com salvação. Por isso nós estamos muito gratos. Agradecemos-te pela Tua palavra e oramos que nos ajudes a compreender e a aplicar de forma fiel à Tua intenção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se eu vos perguntar quais foram as 2, 3 decisões mais importantes na tua vida que tomaste até hoje. 2, 3 decisões mais importantes que mudaram o rumo da tua vida, essenciais para onde estás agora, para como as coisas aconteceram. Não precisam dizer, mas pensar nessas 2, 3 decisões que mais afetaram e continuam a afetar a vossa vida. Samuca tinha uma sugestão. Ainda não tem uma vida muito comprida. Imagino que as suas 2, 3 decisões não terão sido assim tão importantes para o desenrolar da sua vida. Mas a passagem que vamos ver hoje tem 2 convites, tem 2 mensagens, tem 2 mulheres a fazer esse convite. Vamos abrir em Provérbios 9 e vamos agora também ver. Encontrei este vídeo na internet com a leitura da passagem. Então vamos ouvir Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada. É ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno.
Eu gostei deste vídeo porque, sendo muito profissional, ele quer dar a aparência de ser assim quase caseiro. Acho que foi feito de propósito. Mas vamos ler novamente a passagem, porque eu sei que, apesar de ter ali as legendas, estávamos mais a olhar para aquilo que estava a acontecer. Então vamos ler novamente Provérbios 9. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. 2 convites da parte de 2 mulheres. E o que vamos ver hoje é que há um convite para viver, há um convite para morrer. E a questão é: quem é que tu vais ser? Quem é que cada um de nós, vai ser? Não sei se conhecem a Madame Samovar. Não conhecem a Madame Samovar? Ela é um bule de chá que serve os seus convidados. Ela está num castelo onde vários outros objetos servem o convidado e o convidado não precisa de fazer nada. Tu sabes quem é Madame Samovar, não sabes? Sabes. É de que filme? É em português? A Bela e o Monstro. Então é aquele bulezinho de chá que tem um filho que é chávena com prato. E é interessante, não é? Nessa casa o convidado, ou a convidada, a Bela, não precisava de fazer nada. Havia um guarda-roupa que a vestia, havia os outros objetos que preparavam a refeição e ela não precisava de fazer nada. Só havia um problema, ou 2 problemas. O castelo tinha um monstro e havia a ala oeste, onde ela não podia ir, porque estava lá a Rosa a desfazer-se. A Rosa mágica. Bom, nestes primeiros versículos, o que é que nós vemos? Vemos esta senhora sabedoria. O que é que ela tem? Ela tem um banquete, uma casa magnífica, uma vivenda ou um palacete. Reparem, é uma casa assente em 7 colunas, ou com 7 colunas. Eu não sei se as vossas casas têm uma coluna. Se a vossa sala tiver uma coluna, já é uma sala grande. Eu lembro que quando andávamos à procura de casa, fomos ver uma ali no Terreiro da Erva, acho, ao pé da churrascaria Piu Piu, aí um bocadinho mais à frente, aí de baixo. Um prédio amarelo, fomos lá ver uma casa e aquilo tinha um pilar na sala, quase a tapar a lareira. Pensar assim, qual é o sentido disto? Então, se vocês têm um pilar na vossa sala, das duas, uma, má arquitetura, ou têm uma sala grande? Se eu vos perguntar, quantos pilares tem a garagem da Cidália? Quem sabe, sem ser o Filipe, e a Cidália, e o Fernando? 6? A garagem? 2. Eu também pensava que era 2. Tem 2 pilares. Sim. Reparem, esta casa tem 7 pilares. São muitos pilares, mas em linguagem bíblica, o que é que isto quer dizer? Ou seja, temos este simbolismo de algo perfeito, algo completo, o número 7.
Temos um palacete. E qual pessoa bem organizada, provavelmente ela não é portuguesa, ela já preparou tudo. Ou seja, a carne, o vinho, já arrumou a casa, está tudo pronto. E este banquete envolve este vinho com especiarias. E para vocês, talvez, quem gosta de vinho, talvez torça o nariz, mas é o equivalente a ter um bom vinho de uma boa cave, bem envelhecido, ou seja lá o que é que eles fazem ao bom vinho. Mas é do melhor vinho, é da melhor carne. E ela, o que é que ela está a fazer? Quem é que ela representa? Quem é ela? E eu creio que o autor de Provérbios está-nos a dizer que é uma representação de Deus. O que é que ela quer? O que é que ela convida? Que as pessoas venham à sua casa. Qualquer pessoa. Ela tem criadas, estão preparadas, ela tem uma casa num sítio alto e ela está a convidar para que venham e se sentem à sua mesa, para que venham jantar. Para o jantar, não é? Na Bela e o Monstro, Lumière, que é o candelabro, acho eu. É o candelabro? É aquela cena das luzes, não é, Salomé? Ou seja, ela oferece jantar e ela oferece um caminho. E só ela consegue oferecer este caminho. No versículo 6, é o caminho do entendimento. Há 2 anos atrás, estivemos em Porto Covo, ofereceram-nos umas férias lá em Porto Covo, e quando saíamos e acho que isto acontece em qualquer local que seja assim ao pé da praia, provavelmente no Algarve, Costa do Alentejo, quando há muitos restaurantes, os funcionários estavam à porta. Não sei se também era porque era a fase pós-Covid e a restauração sofreu muito, mas havia funcionários à porta de cada restaurante a convidar as pessoas para vir. Olha, vem cá gastar o teu dinheiro, nós precisamos mesmo do teu dinheiro, vai dar muito jeito. Ela não está a convidar porque ela precisa de algo dos seus convidados. Ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela não está a pedir nada para ser pago, para ser trocado, nada. Ela tem tudo para oferecer. É literalmente é a oferta da casa, é por conta da casa. Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? Sim, de alguma forma representa Deus. E se tivéssemos pensado melhor nesta minissérie em Provérbios, provavelmente teríamos abordado Provérbios 8, que fala muito acerca de quem é esta sabedoria. Mas só pegando aqui em alguns versículos do capítulo 8. Versículo 7, ela proclama a verdade e não engana. O versículo 22, ela estava com Deus no início, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os seres humanos. Versículo 35, quem a acha, acha a vida. Versículo 36, todos os que a rejeitam, amam a morte. Quem é esta sabedoria? De alguma maneira ela como que é uma representação de Deus, mas se andássemos mais para a frente, iríamos ver que ela é muito parecida com alguém que surge vários anos mais tarde. É uma pessoa que também prepara tudo, que também convida para virem a Ele, e Ele diz que Ele é o pão da vida. Em João, na biografia de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: o que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá fome. Que grande convite! Que grande convite da sabedoria, que grande o convite de Jesus, mas porquê que é difícil de ouvir este convite? Porquê um convite tão bom da sabedoria, uma pessoa tão extraordinária como Jesus, o convite parece bom, mas parece que há um monstro, parece que há uma ala oeste. E há 2 razões, creio eu. Reparem nas palavras da Senhora Sabedoria. Ela diz: quem é simples, volte-se para aqui, versículo 4. Não deve estar a falar comigo, eu simples, por favor. Aquilo que eu já fiz na minha vida. Eu tenho uma casa, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo. Eu simples. Quem é que ela está a chamar de simples? Aqui está uma das nossas dificuldades, um dos nossos problemas. O nosso monstro somos nós, é o nosso orgulho. É o nosso orgulho. Achamos que não precisamos de mais nada para navegar nesta vida que não o nosso intelecto, a nossa boa aparência, as nossas bonitas palavras. E um nadinha de sorte. Claro, toda a gente precisa de sorte. Então não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Quem é que ela está a chamar de simples? Aqui está o nosso problema, a nossa dificuldade, é o nosso orgulho. Seria sábio um futebolista rejeitar os conselhos do Ronaldo? Calma. Eu sei que ele já está na linha descendente.
mas os seus conselhos em relação à sua rotina de exercício, dieta e treinos. Eu creio que não seria sábio, dada a sua longa carreira. Provavelmente, em relação a outras coisas, sim, rejeitem os conselhos do Ronaldo. Mas não seria sábio para um jovem futebolista rejeitar a sabedoria do Ronaldo nesta área. A segunda dificuldade, qual é? Está no versículo 6. E diz assim: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Ou seja, aceitar o convite da Senhora Sabedoria significa abandonar algo. Significa deixar algo, um caminho. Quer seja o caminho que a nossa família preparou para nós, quer seja o caminho que nós queremos seguir, independentemente da nossa família. O caminho que nós achamos que vamos ser felizes, que nos vai dar tudo aquilo que nós queremos, dar todos os nossos sonhos. Somos chamados a deixar algo. Então estas são as nossas duas dificuldades com o convite da sabedoria, com o convite de Jesus. É o nosso orgulho e é o termos de deixar algo onde estamos. E é interessante porque há anos atrás os jovens seguiam o caminho que a sua família como que preparava ou apontava para. Mas os tempos mudaram. E agora parece que quanto mais diferente é o caminho daquele que a sua família está inclinada para, mais o jovem quer ir nesse. Ele quer seguir o seu caminho. Ninguém lhe pode dizer o que é que ele deve ou não fazer. Ele deve encontrar o seu eu, a sua felicidade. E isto traz um peso muito grande para a juventude. Traz um peso muito grande porque eles começam nesses caminhos e eles não encontram logo a plena satisfação como eles imaginaram. Como viram no vídeo do YouTube daquela pessoa que fez isto e tem um carro, um Porsche na garagem. Muitos desses vídeos não são verdade, está bem? Provavelmente sabem disso. Será que seria sábio rejeitar o convite da Senhora Sabedoria, que esteve com Deus desde o início? Que esteve na criação do sítio onde vivemos, que esteve na criação do ser humano? Será que seria sábio rejeitar o convite de Jesus, que é Deus, que nos criou, que nos conhece intimamente, que veio viver como um de nós, que prepara a mesa com tudo aquilo que precisamos para nós termos um relacionamento com Deus? Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Isto é um convite para viver, mas há também um convite para morrer, nos versículos 13 a 18. Vamos saltar aqui uma secção que vamos abordar mais à frente. Mas há um convite para morrer. Gastei tudo o que não tinha, sou mais velho do que sou. A ilusão que me mantinha, só no palco era rainha, despiu-se e o reino acabou. Fernando Pessoa escreveu no poema Andai-me: gastei tudo que não tinha, sou mais velho do que sou. A ilusão que me mantinha, só no palco era rainha, despiu-se e o reino acabou. Bom, temos esta outra senhora, esta senhora loucura, ou a mulher tola. E ela tem várias coisas em comum com a senhora sabedoria. A sua casa também se localiza num ponto alto da cidade, mas não é a vivenda da senhora sabedoria. Ela não parece ter preparado nada. Ela também convida as pessoas que passam e também oferece algo. O que é que ela oferece? Versículo 13. Ela é paixão. Mas é paixão sem direção. Ela não tem conhecimento. Ou seja, ela oferece uma paixão desnorteada, que só vai fazer mal a quem aceita. Porque ela não tem conhecimento, não tem sabedoria. Ela não é a criadora. Ela não é a autora da vida. Com a sabedoria temos carne e vinho, com a loucura temos pão e água. E eu sei que pão é bom, eu sei que água é bom, mas quando usamos essa expressão, ficas a pão e água, sabemos o que é que isso quer dizer. Com a sabedoria a comida é oferecida, o jantar está pago. Com a loucura parece que precisas de roubar. Há um sussurro da mulher loucura que todos nós ouvimos. As águas roubadas são doces. O pão comido às ocultas é agradável. É um sussurro. Não necessariamente acerca de comida. Olha, podes tirar. Ninguém vai ver. Ninguém vai dar por falta disso. Eles não precisam, eles têm muito. Tu agora precisas. Podes tirar. Ninguém está a ver. Podes beijar.
teu marido, a tua esposa, eles nunca vão saber, eles nunca vão descobrir. Podes ver, ninguém está aí ao pé de ti, és só tu e o computador. Ninguém vai descobrir o histórico da internet. As imagens que vais ver não te vão assombrar para o resto da tua vida, não vão distorcer a maneira como entendes um relacionamento. Podes falar. A pessoa não está aqui. E também essas coisas não devem ser ditas diretamente. Devemos falar nas costas, com outras pessoas. Será que conseguimos ver a atração daquilo que a Senhora Loucura oferece? Será que sentes este puxar na tua vida, nas decisões que tens feito? As águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Mas o que a loucura não diz é onde vão parar os seus convidados depois da refeição. Depois da refeição não há o chamado pôr do sol nos casamentos, não é? Aquela outra refeição a seguir. Não. Eles caminham para a morte. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A pessoa casada, quando começa a ter mais conversas com outra pessoa que não é o seu cônjuge, quando começa a passar mais tempo com essa outra pessoa, quando outro tipo de conversas, sem ser o trabalho, começam a acontecer. Ela, nessa altura, ela não está a pensar, ela não está a decidir: eu estou agora a quebrar a minha família, eu estou agora a quebrar a minha casa, eu estou agora a quebrar os meus filhos, e tudo isso vai ser separado, vai ser quebrado. Ela não está a pensar nisso. Mas onde é que isso vai parar? É este o convite da Senhora Loucura. É para quebrar coisas, é para trazer morte. Passas à porta da loucura e ela convida-te para um relacionamento íntimo. Esta imagem das duas mulheres e dos convites para jantar, para comer, é uma imagem de um convite para um relacionamento íntimo. E é algo que nos apresenta na Bíblia para um relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ou um relacionamento com deuses falsos. E temos de escolher, temos de fazer uma escolha. Quem é esta mulher? Esta mulher são os falsos deuses. No Velho Testamento, os falsos deuses, havia vários, principalmente Baal. No episódio com Elias, por exemplo, ficamos a conhecer muito sobre Baal. Várias divindades da fertilidade. Todas essas divindades são falsos deuses do Novo Testamento. São falsos deuses do nosso tempo. Falso deus do dinheiro, do sexo, do conhecimento, não é? Vivemos em Coimbra, a cidade do conhecimento. Se ao menos tiveres um curso, serás alguém. São esses falsos deuses, esta mulher loucura. Todos eles prometem, nenhum deles oferece vida. Todos eles oferecem algo que nós temos de pagar e não vamos conseguir. Todos conduzem para a cave da morte. A ilusão que me mantinha só no palco era rainha. Despiu-se e o reino acabou. Um convite para viver, um convite para morrer, e agora a pergunta: quem é que vais ser? Versículos 7 a 12, quem é que vais ser? Bem, eu já fui assim, tão focado em mim, sem querer conselhos de ninguém. Fiz das nuvens voar, saltei sem olhar, sinto olhar para a Priscila, crendo que no fim sairia tudo bem. Fiz bandeira de um velho ditado: melhor só que mal acompanhado. Nem pensava em apoiar os pés no chão. Olá, solidão. 4:30. A Priscila gosta muito dos 4:30. Mas é uma música bastante interessante. Olá, solidão. Tão focada em mim, sem querer conselhos de ninguém. A Senhora Sabedoria ou a Senhora Loucura, com quem vais jantar? Com quem fores, revela quem estás a ser. O Senhor escarnecedor, ou arrogante, ou sábio. Ou arrogante, ou sábio. Ou escarnecedor, ou sábio. Quem é o arrogante? Ele não aceita correção. Ele está sempre certo, ele não quer conselhos de ninguém, e os outros devem sempre aceitar as suas sugestões. Nós vamos ter problemas com este tipo de pessoa, ou nós vamos causar problemas se formos este tipo de pessoa. As pessoas à nossa volta vão começar a afastar-se, porque elas não querem estar ao pé de alguém
assim. Então, se reparares que as pessoas à tua volta se estão a afastar, se reparares que não estás a aceitar aquilo que as outras pessoas estão a dizer, então é caso para pensar com quem tens estado a jantar. De quem tens aceito o convite. Se aceitarmos o convite da Senhora Sabedoria, o convite de Jesus, estamos a reconhecer que somos simples. Estamos a reconhecer que somos orgulhosos, que precisamos daquilo que Jesus tem para oferecer, que precisamos daquilo que a sabedoria tem para oferecer, que não conseguimos suportar o preço que teríamos de pagar. Não conseguimos. O preço do nosso pecado. E nesta caminhada nós reconhecemos o quê? Que este Senhor, que este Jesus, que o Deus de todo o universo deve ser temido. E é melhor encontrarmos vida nele do que irmos para outra casa e encontrarmos morte. Ao olharmos para a mesa da Senhora Loucura, vemos coisas que até parecem boas no momento, mas amargas no fim. Boas no momento, mas amargas no fim. E vamos ficar sozinhos para pagar a refeição. Tu só o suportarás. E enquanto tentas pagar, vais descendo os degraus para a cave da morte. Ao olharmos para a mesa da Senhora Sabedoria, está tudo preparado, tudo feito. O animal foi sacrificado. A sua carne, o vinho são providenciados gratuitamente, graciosamente. O versículo 12, ele deixa-nos sozinhos para tomarmos a decisão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Viver em comunidade é bom, vir à igreja é bom, é importante. Mas a decisão de ser um seguidor de Jesus ou não é individual. Cada um de nós tem de a fazer. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Qual vais ser? Ou quem vais ser? Lembra-te que a sabedoria, ela tem algo gratuito e gracioso para oferecer. Ela esteve com Deus na criação. Ela sabe como somos feitos. Olhando para Jesus, Ele compreende o que é as nossas lutas diárias. Ele viveu como um de nós, mas de forma perfeita. Ele conhece-nos. Ele sabe o que é sofrer e morrer. Jesus sabe qual é o nosso maior problema. O orgulho de achar que somos suficientes, não precisamos de mais nada. E ainda assim, Ele veio até nós e Ele oferece-nos vida agora e vida além da morte. Como? Ele veio sofrer aquilo que os escarnecedores merecem. Ele foi abandonado, Ele desceu àquela cave da morte. Ele suportou aquilo que os escarnecedores não conseguem suportar. E Ele ressuscitou. E agora o convite para nós. Somos chamados a confiar na única pessoa que regressou da cave da morte, a temer esta pessoa e a iniciar uma viagem no caminho da sabedoria em que o olá solidão já não perdura, mesmo que de vez em quando o sintamos. A quem vais entregar as mais importantes decisões da tua vida? À Senhora Loucura, aos deuses falsos, ou à Senhora Sabedoria, ao Deus verdadeiro? A mesa está posta, a refeição está pronta. Da parte de Jesus está tudo pago. Será que vens? Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te por este desafio da tua palavra. Agradecemos porque a Bíblia trata de questões de vida e de morte. De vida com abundância, mas de morte com a ausência para sempre da tua presença. Ajuda-nos agora a considerar aquilo que Jesus tem para nos oferecer a cada um de nós. E, de facto, a tomar uma decisão, se ainda não o fizemos, a continuar na decisão que tomamos, encorajados, apesar das dificuldades que vamos sentindo, apesar de ainda ouvirmos aquele sussurro para fazer coisas que não devemos. Mas ajuda-nos a confiar que o preço está pago nessa altura. Ainda que falhemos, o nosso pecado está perdoado. E por isso podemos continuar aos tropeções, mas podemos continuar pela tua graça e só pela tua graça. Se ainda não tomamos essa decisão, é porque já tomamos e temos tomado essa decisão para a Senhora Loucura, para deuses falsos, para acharmos que nós sabemos melhor. Ajuda-nos a arrepender dessa decisão. Ajuda-nos a ver onde é que ela vai parar. E vai parar à morte. E na morte estaremos para sempre separados da tua presença.
Ajuda-nos a considerar agora o convite que Jesus nos faz. E, Senhor, agradecemos porque és um Deus que nos convida, que não nos deixou sozinhos, mas vieste até nós e apresentaste este convite, apresentaste esta pessoa de Jesus, vieste tu próprio até nós. Isso mostra-nos o quanto tu nos amas, mas também nos mostra a profundidade do nosso pecado. Nós agradecemos-te, ajuda-nos a tomar decisões que te honram e que te glorificam. Oramos em nome de Jesus. Amém.